Bom dia! Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez ou pela segunda. E seja bem-vindo você que está aqui todo domingo também. É um prazer te receber aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Caio. E a gente está no meio de uma série nesses últimos domingos de dezembro chamada Um Menino Nos Nasceu. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Bom, eu acho que depois da semana passada, a gente ficou com uma expectativa, né? A gente viu que muita coisa aconteceu, desde o profeta Malaquias até o fim do Antigo Testamento e até chegar no nascimento do mensageiro e do Messias. Mas antes da gente matar essa curiosidade que a gente ficou da semana passada, eu queria dizer que eu estou muito animado nesses dias. Eu estou muito entusiasmado, eu estou muito feliz, eu estou alegre. Por que vocês acham que eu estou assim? Natal. Recesso. Recesso também é muito bom, mas é pelo Natal. Para quem não sabe, eu sou uma pessoa que ama o Natal. A minha esposa, ela não é tão assim de festas e tal, mas eu amo o Natal, eu amo essa data comemorativa. É muito bom. Eu acho que o clima de Natal que a gente vê nas ruas, nas pessoas até, eu vejo as pessoas mais generosas nesse período do ano. Eu vejo as pessoas um pouco mais esperançosas também. Eu vejo as casas decoradas. É muito bom ver esse clima de Natal. Bom, mas eu queria dizer para vocês que os meus natais nem sempre foram natais com presentes, com fartura mesmo. Eu tive natais que foram difíceis, natais que foram como dias comuns do restante do ano. E eu acho que você também já deve ter passado por isso. Bom, mas eu queria falar de um pouco de um sentimento meu em relação ao Natal. Quando eu sabia que estava para chegar o Natal, até muitas vezes um mês antes, então ali 20 de novembro, tinha em mim uma esperança, uma expectativa. Vocês imaginam o que era a expectativa? E eu acho que alguns de vocês tinham essa expectativa quando era mais novo. Qual é a expectativa que a gente tem quando mais novo sobre o Natal? Presente. Uau! Eu ficava pensando, o que será que eu vou ganhar esse ano? O que será que eu vou ganhar no Natal? Eu acho que também ficava uma questão, será que eu vou ganhar aquilo que eu pedi? Será que meus pais acham que eu mereço? Porque era uma coisa que meus pais falavam, você vai ganhar o presente se você merecer. E é interessante porque quando meus pais falavam isso, eu era o melhor filho do mundo. Eu lavava a louça, eu limpava a casa, eu era obediente, só para que no Natal eu ganhasse o meu presente. Bom, eu queria compartilhar com vocês. Tinha natais que eu recebia. Eu lembro de um Natal que eu ganhei uma bicicleta. E eu passei o dia do Natal montando essa bicicleta junto com meu pai. E eu lembro também de natais que não tinha nada. Eu não ganhei nada. Faz parte. Mas eu lembro de um Natal específico. Um Natal específico onde eu ganhei o meu primeiro videogame. E eu lembro que eu fiquei muito, mas muito tempo na cabeça dos meus pais, falando o que eu queria, como que era o videogame. Eu começava a colocar recadinho na porta do guarda-roupa, na porta do quarto, por toda a casa, indicando, dando pistas, que na verdade não eram bem pistas, era bem explícito o que eu queria e como eu queria. E, uau! Eu ficava pensando, será que eu estou merecendo? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou ter o presente que eu gostaria no Natal? Bom, quando eu acordei no dia do Natal, o videogame estava no pé da minha cama. E para mim foi muito especial, porque eu sabia que custava muito para os meus pais
Eu sabia que não era fácil. Mas, quando eu acordei, eu nem sei como eles fizeram isso, mas eu acordei e o videogame estava lá, embrulhado numa caixa, e eu fiquei muito feliz, muito animado. E é uma lembrança muito especial para mim, do Natal, do esforço dos meus pais, de me dar um presente que eu queria, da maneira que eu queria. Eu lembro quanto isso me deixou feliz, me deixou alegre. Mas também eu sei que, e nem sempre foi assim. Outros natais não ganhava nada e tudo bem. Mas eu quero que você pense, quando chegava não só o Natal, talvez no seu aniversário, ou Dia das Crianças, qualquer data, que você tinha expectativa de receber algo. Quem aqui já se sentiu frustrado por não receber aquilo que queria? Levanta a mão. Quem aqui se sentiu eufórico, feliz, encorajado, quando recebeu aquilo que queria, naquela data, aniversário, Natal, não sei. Bom, é um mix de sentimentos, né? Tanto quando a gente recebe, quanto a gente não recebe. E quem aqui já se sentiu frustrado, quando alguém te prometeu alguma coisa, e a pessoa não cumpriu aquilo que ela prometeu, da maneira que ela prometeu? Levanta a mão. Todos nós. Qual sentimento a gente tem quando alguém cumpre aquilo que ela promete? Eu queria ouvir vocês. Alegria. Confiança. O que mais que a gente sente quando alguém cumpre aquilo que ela prometeu? Oi? Você se sente amado, né? Considerado por aquela pessoa. Bom, era um pouco desse mix de sentimentos que o povo estava praticamente, não só no fim dos 400 anos, mas durante todos aqueles 4 séculos. O povo não sabia quando seria a vinda do mensageiro, a vinda do Messias. Talvez após uma década, quando houve o silêncio após Malaquias, depois de 10 anos, talvez aquele povo já estava com aquele sentimento: nossa, passou 10 anos, o Messias não vai vir? Cadê o mensageiro? Passaram-se 50 anos. Onde está o mensageiro? Onde está o Messias? Passaram-se 250 anos. As coisas estão mudando, as circunstâncias estão difíceis. A gente tem ouvido lendas ao nosso redor. Será que a gente pode acreditar naquilo que foi escrito na Bíblia? Aquilo que Deus falou por meio dos profetas vai se cumprir? A gente já está há 250 anos esperando o mensageiro, e nem o mensageiro veio. E agora? 350 anos. Nada. Nem mensageiro, nem Messias. E tudo está piorando. A gente tem sido quase que escravizado. Outras nações vêm dominar a gente. Proíbem a gente de viver a nossa fé. O nosso templo é difamado, é profanado. E agora? 400 anos. Já é algumas gerações depois do profeta Malaquias. E essa geração talvez tem sombras do que está para acontecer. Tem só palavras escritas. Mas elas não conseguem ver, não conseguem enxergar de novo se aquilo realmente vai acontecer. Existe uma promessa de que vai acontecer, mas aquele que prometeu não tem falado com a gente. Eu nem sei se ele está nos ouvindo. E agora? E é interessante, porque a nossa mensagem de hoje tem o tema conforme estava escrito. Porque é isso que eles estavam, é isso que eles tinham apenas. Estava escrito que viria o mensageiro e o Messias. Mas 400 anos depois, nada ainda aconteceu. E agora? Aquela promessa vai se cumprir? E a gente vai continuar confiando e se sentindo amado por esse Deus?
ou ele não vai cumprir o que prometeu. E a confiança é quebrada. O amor não é transmitido. Não existe confiança. Não existe amor. Não existe resposta. E aí? O que é que vai acontecer? Bom, e hoje a gente vai dar uma perspectiva, um enfoque um pouquinho diferente, porque a gente vai entender quando existe uma promessa, como o nosso coração reage diante das promessas. E não só diante das promessas, a gente aprendeu semana passada que é importante a gente ter fé, a gente confiar, porque existe uma promessa. Mas, e quando essa promessa começa a se cumprir? Qual é a nossa reação? Estava escrito e ela vai começar a se cumprir. Como a gente reage? Como a gente costuma reagir? É com fé ou é com falta de fé? É com misericórdia ou é com raiva de porque isso não aconteceu antes? Bom, e a gente vai começar olhando alguns personagens. Então, por exemplo, a gente vai olhar Zacarias. Em Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Lucas 1, versículo 5 ao 7. Aqui fala assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Uau! Aqui fala quem eles eram. Zacarias pertencia a um grupo sacerdotal, então ele estava envolvido com a religião judaica. Aqui diz que ele e a esposa dele, Isabel, eram justos aos olhos de Deus. Eles obedeciam de maneira irrepreensível. Uau, eu acho que não tem casal melhor para ser pai, seja do Messias, seja do mensageiro. Mas, olha isso, no versículo 7. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Uau, como que eles vão ter um filho? Como que eles vão gerar o mensageiro? Como que isso pode acontecer? Mas Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E mesmo nesse cenário adverso, nessa circunstância fora daquilo que é o ideal, Deus trabalha. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Uau! Isabel era estéril, eles já tinham idade avançada. Eu acho que até lembra para nós outros personagens, né? Um outro casal na Bíblia, lá em Gênesis. Abraão e Sara. Lembra, não lembra? Esse mesmo cenário, idade avançada. Mas, se Deus fez uma vez, por que Ele não faria de novo? Olha onde o nosso coração vai, onde a nossa incredulidade vai. A gente olha para Zacarias e Isabel, no mesmo contexto de Abraão e Sara, e a gente duvida se Deus vai fazer ou não. Mas Deus fez, Deus pode fazer. E é interessante, versículo 16 e 17 diz: esse filho, Zacarias, o anjo está falando aqui, esse filho fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar o povo preparado para o Senhor. Não sei vocês, mas eu acho que eu estou tendo um déjà vu aqui.
que eu acho que a gente leu algo parecido com isso semana passada. Em Malaquias 4, olha o que foi dito lá ao último profeta: veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se volte para os filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. O anjo fala a Zacarias praticamente o mesmo que o Senhor tinha dito ao profeta Malaquias, 400 anos depois. Deus está cumprindo. O mensageiro está, ele vai. E é interessante, e aí a gente fica pensando, né? Se eu fosse Zacarias, eu ficaria muito feliz. Porque ter um filho era um significado de honra. Quando eles não tinham filhos, naquela sociedade, era como uma desonra. Era como um homem ser fraco, ou a mulher ser fraca. Quem tinha filhos tinha uma posição maior de respeito naquela sociedade. Zacarias deve ter ficado eufórico, feliz, alegre. Uau, eu vou ter o meu herdeiro, eu vou ter o meu filho, meu nome não vai morrer comigo. Porém, diante de tudo isso, a reação de Zacarias é essa. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Aí o anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Eu tiro alguns aprendizados daqui, mas eu queria que a gente focasse no principal, a reação de Zacarias, que o anjo entendeu e percebeu. No versículo 20 ele fala: você vai ficar mudo e não vai poder falar até quando o seu filho nascer, porque você não acreditou nas minhas palavras. Uau! Se eu pudesse ter dado um conselho para Zacarias antes dele responder o anjo, eu teria falado: lembra de Abraão. Lembra de Abraão. E é interessante, porque aqui o anjo estava falando de uma promessa que iria se cumprir por meio dele e da esposa dele. E ele não acreditou, ele duvidou. O próprio anjo estava falando com ele que iria se cumprir a palavra de Deus, e ele não acreditou. Mas agora eu quero fazer um paralelo para nós. Quantas vezes nós temos a mesma reação de Zacarias? A gente lê as Escrituras, a gente entende as Escrituras, a gente vê as Escrituras se cumprindo, e muitas vezes a gente ainda duvida se é Deus que está fazendo as Escrituras se cumprirem nas nossas vidas. Quanta incredulidade tem no meu coração e no seu ultimamente, em relação às Escrituras. Não estou falando de ouvir dizer, de um ou outro que falou, mas do que a gente mesmo tem lido nas Escrituras. A gente tem crido no que elas têm falado para a gente, e quando a gente vê isso se cumprindo, a gente muitas vezes duvida de Escrituras claras, de que, por exemplo, nós precisamos nos reunir como igreja para nos mantermos encorajados, nos incentivarmos às boas obras, até o dia que o Senhor volte. Quantas vezes a gente perde a fé de escrituras como essa, que são tão simples? É apenas se reúnam, para que vocês tenham força para o dia que o Senhor voltar. E muitas vezes a gente não quer estar reunido em comunhão com as pessoas, porque a gente não tem fé, ou a gente não se lembra de escrituras como essas. Ou de quando Deus fala para Josué: seja forte e corajoso e não se desvie da minha palavra. Reflita nelas de dia e de noite. Quantas vezes a gente perde a fé de que as Escrituras
vão nos manter no caminho de prosperidade espiritual com Deus. As coisas à nossa volta podem desmoronar, podem ruir, podem se destruir, porque isso é esse mundo caótico que a gente vive. Mas, espiritualmente, nós estamos conectados e alicerçados no amor e nas promessas de Deus. Ou falta para nós fé, para praticar o que as Escrituras têm mostrado para nós dia após dia. Aí vem a outra metade de Zacarias. Como será que Isabel reage a tudo isso? Bom, para vocês entenderem, nesse meio tempo, Zacarias volta, ele sai mudo do templo, sai mudo, fazendo sinais, escrevendo em tábua, e ele conta para Isabel o que tinha acontecido com ele lá dentro do templo. E aí, olha que interessante, Lucas 1, versículo 23 a 25. Quando terminaram os dias do seu serviço sacerdotal, ele voltou para casa, Zacarias volta para casa. Depois disso, Isabel, a sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa, pensando, isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação diante do povo. Olha a reação de Isabel, ela não tinha dúvidas. Zacarias estava mudo, ele só relatou o que aconteceu. Ela não viu o anjo não falou com ela ouviu do marido dela. E a reação dela é, isso é obra do Senhor. Olha a fé. Quantas vezes a gente tem lido as promessas de Deus, elas têm se cumprido nas nossas vidas, e quantas vezes a gente fala, isso é a obra de Deus, isso é a obra do Senhor. Não tem explicação. Quando a gente pensa, por exemplo, na boa notícia que a Milene trouxe aqui para a gente, tem dúvidas de que isso é a obra do Senhor. Contra todas as possibilidades, todas as expectativas, de todas as frustrações que ela já teve, e agora aconteceu. Uau, isso é a obra do Senhor. Essa é Isabel, com fé, alegre e reconhecendo que é a obra do Senhor. E olha que interessante. Quando a gente olha no versículo 57 ao 66. Ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Disseram, você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu, o nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou, e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam, o que será esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. A primeira parte se cumpriu. Nasceu o mensageiro. E olha o que é interessante da gente tirar aqui para as nossas vidas. Zacarias aprendeu e se arrependeu. Ele tinha sido incrédulo no primeiro momento. Só que agora, ele fala, eu vou fazer conforme o anjo me falou. O nome dele vai ser João, vai ser João. Quantas vezes a gente tem o zelo, a dedicação, ou até mesmo o arrependimento de fazer as coisas conforme Deus nos direciona, por meio da sua palavra. Quantas vezes a gente não quer ter aquela licença poética para fazer as coisas que Deus fala para a gente fazer, mas do nosso jeito, da nossa maneira, não exatamente como Ele escreveu.
Quantas vezes a gente foge de fazer conforme está escrito? Porém, Deus é um Deus que cumpre as coisas conforme estão escritas. E aqui se cumpriu. O mensageiro veio e ele se chama João. E houve aprendizado de Zacarias. Teve a consequência do pecado dele, da incredulidade dele, mas aqui houve arrependimento. Foi período de arrependimento, de mudança de mente, metanoia. Quantos de nós têm aprendido com os nossos erros e nossos pecados para se arrepender e fazer conforme Deus nos pede para fazer? Quantos de nós têm tido essa humildade de dar passos de arrependimento diários diante dos nossos pecados e nossos erros? A gente tem tido um coração moldável como o de Zacarias? Ou não? O nosso coração tem sido cada vez mais duro. E cada vez mais a gente quer fazer do nosso jeito. Agora tem um outro personagem. Então o mensageiro veio, mas lá falava do mensageiro e em seguida o Messias. A grande promessa, o grande presente para essa nação. Muita coisa aconteceu, mas e o Messias? O mensageiro nasceu, mas e o Messias? E o grande que vai salvar essa nação? Não só essa nação, mas o mundo todo. Gabriel trabalhou bastante aqui nesse período. No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Olha que interessante, José e Maria estavam prometidos em casamento um ao outro. Ela era virgem. E aí Gabriel foi até eles e anunciou. Ele falou sobre ela. Falou para ela. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações agraciadas. Olha que maneira boa, né, de receber, de cumprimentar, de se chegar a alguém, né? Saudações agraciadas. O Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Uau! Eu fico leve. Se eu fosse Maria ou qualquer outra pessoa para a qual ela fosse contar isso. Aquilo que foi prometido há 400 anos atrás está prestes a acontecer. Na minha geração eu vou ver o mensageiro, eu vou ver o Messias, conforme estava escrito. O anjo anunciou: ele virá. Como a gente se sente, sabendo que aquele que vai trazer a redenção ao mundo vai vir? Como você se sentiria no lugar de Maria, de José, de Isabel, de Zacarias e de todos os que souberam dessa notícia? Qual seria o seu sentimento? Quero ouvir. Qual seria o seu sentimento ouvindo isso? Alívio? Que mais? Gente, lembra da semana passada? Você está sofrendo. Você está sendo dominado por outros povos. Esperança. Euforia. Paz. Alegria.
liberdade, esperança, euforia, confiança, porque Deus está cumprindo aquilo que Ele prometeu. Aquilo que está escrito está se cumprindo. Estou me sentindo amado. Lembra? O que a gente sente quando alguém promete algo para a gente e cumpre? É a transmissão do amor dele. Se Ele está enviando, presenteando, é porque Ele ama. É uma reafirmação do amor de Deus por nós. E a gente sabe que não só do amor, mas da aliança dele conosco. E é isso que Deus está fazendo nesse momento da história. Só que eu quero trazer para nós hoje. A gente já sabe do restante do que aconteceu. Como nós nos sentimos hoje, sabendo que temos esse presente, que se cumpriu, conforme estava escrito. Qual é o nosso sentimento em relação a João e Jesus terem vindo realmente? O mensageiro e o Senhor. Isso é indiferente para a gente? A gente se sente eufórico, se sente alegre? A gente se sente amado? A gente se sente confiante nesse Deus que cumpre aquilo que promete? Qual é o nosso sentimento? Porque o Natal é sobre isso, não é? Sobre esse Messias que veio para a redenção de gerações e gerações, para a nossa redenção diante de Deus. Nós não somos dignos dele, mas mesmo assim ele se entregou por nós. Mas como que está o nosso coração em relação a isso? O Natal é só uma data de trocar presentes, de comer em família, ou é uma data na qual a gente entende que uma promessa foi cumprida? E não é só a promessa de que ele viria, mas de que ele viria para salvar o mundo, para se entregar por nós. Nós vivemos a nossa vida sem lembrar do cumprimento da promessa de Deus, do Messias ter vindo. Qual é a reflexão que nós temos tido, dia após dia, em relação ao que está escrito? Bom, vamos ver a reação de Maria, naquele momento da história. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. A gente tem vivido uma vida na qual a gente acha que Deus tem limitações. A gente tem vivido uma incredulidade tão grande no nosso coração quando a gente lê as Escrituras, de achar que aquilo não vai acontecer para nós, na nossa vida, aquilo que está escrito na Bíblia. A gente tem vivido uma vida achando que Deus não vai cumprir as promessas que Ele tem. O anjo falou algo muito interessante para Zacarias. Zacarias, tudo vai acontecer no seu devido tempo. Uma das coisas que a gente mais tem lutado atualmente na nossa geração é a ansiedade, não é? E olha, 400 anos, quantas ansiedades não veio a esse povo judaico? É agora, o mensageiro, o Messias, é ele, não é? É agora, é essa criança, é esse recém-nascido. Mas no tempo devido, Deus trabalhou naqueles 400 anos de transformações, de mudanças no mundo. Mas no devido tempo, eles vieram, no tempo de Deus. Da mesma maneira que é o nosso tempo hoje de viver com Deus,
após o Messias já ter nascido, morrido e ressuscitado. E é o nosso tempo de simplesmente praticar as Escrituras. Só que eu quero trazer uma outra coisa aqui, abrir um parênteses. Nós precisamos ser agentes do mundo espiritual ao nosso redor. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que a Bíblia é obsoleta, ou que a Bíblia é só um livro de promessas ou de regras, porque nós não estamos praticando aquilo que está escrito na Bíblia. Então as pessoas não têm visto a Bíblia se cumprindo por meio de nossas vidas. Aqui que está o problema. Isso é uma desconexão entre o que nós aprendemos, entendemos e queremos e o que nós praticamos. E aqui está o problema, porque quando isso acontece, quando a gente não age cumprindo o que está nas Escrituras, por exemplo, de sermos amorosos, pacientes, amarmos uns aos outros, sermos bondosos e gentis, é melhor dar do que receber. Quando a gente não pratica coisas simples como essas, e tem muitas outras, as pessoas enxergam que a Bíblia está se cumprindo e que tem pessoas que estão vivendo o Evangelho? Não. Então, se não tem outras pessoas, elas não estão vendo outras pessoas praticando a Bíblia, por que elas vão se sentir encorajadas para praticar? Para vir até aqui, para estar reunida e ser incentivada ao amor e às boas obras, se a gente não tem praticado isso. Mas o ponto é que Deus cumpre cada uma de suas promessas. Nenhuma das coisas que estão escritas Ele vai deixar de cumprir. E nós precisamos fazer a nossa parte, cumprir aquilo que é direcionado para nós, como cristãos, como filhos de Deus. Eu acho que o nosso grande ponto aqui é entender o que é a minha parte dentro de tudo isso. Deus cumpriu a promessa dele de enviar o mensageiro e o Messias. E a nossa parte, a gente está cumprindo também? Ou todas as outras coisas da nossa vida estão impedindo a gente de cumprir o que está nas Escrituras? E são mais importantes, e são nossa prioridade. E aí vem o grande momento, o ápice, o momento mais sublime de todos. Lucas 2, versículo 4 ao 7, diz assim: Assim, José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galileia, à Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Um menino nos nasceu. Nos braços de Maria, numa manjedoura simples, num lugar simples. O maior presente para José e Maria foi Jesus. Esse foi o presente do Natal deles. Mas Jesus não foi o presente só para o Natal de José e Maria. Jesus é o maior presente do nosso Natal, da nossa existência. Enquanto para nós não tiver esse entendimento, essa percepção, essa visão, essa lente nos nossos olhos de que Jesus é o maior presente que poderia ter vindo à Terra e para nós, nossa vida não vai mudar. Nossa fé não vai aumentar. Nós não enxergaremos as promessas se cumprindo em nossa vida e ao nosso redor. Para nós nunca será obra do Senhor, como disse Isabel. Para nós sempre será uma coincidência, algo que aconteceu, ou que a gente merecia que tivesse acontecido conosco. Mas não é isso, a gente não merece nada. Deus nos dá de bom grado, por amor, porque Ele é um Pai amoroso e zeloso. Um menino nos nasceu, e não foi
não foi fácil para Deus, porque ele sabia, ele tinha um plano, esse menino nasceria para morrer e ressuscitar. Foi doloroso, foi difícil, foi cruel. Mas esse menino nascendo, essa promessa se cumprindo, é algo que vale para nós hoje. O que significa Deus ter cumprido a promessa do mensageiro e do Messias? Para nós hoje, o que significa Jesus Cristo na minha vida? Isaías 9, versículo 6, que é basicamente o tema da nossa série. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É esse que nasceu. Às vezes a gente olha, né, a simplicidade ali em Lucas 2, do nascimento dele, eventos, circunstâncias, e tinha que se alistar, mas a gente às vezes perde a essência de quem nasceu. O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É só esse que nasceu ali, nos braços de Maria, mamãe de Deus. É só tudo isso. Quem é Jesus no seu Natal? Qual é a visão que você tem trazido para as pessoas sobre esse menino que nasceu? Que já nasceu, já morreu e já ressuscitou. Qual é o significado do seu Natal? E aqui, algo para nós, sobre as Escrituras, sobre Deus. 2 Timóteo 2, versículo 11 ao 13. Diz assim: essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus, Jesus Cristo, são fiéis. Ele nunca vai ser infiel a nada do que Ele escreveu. Se você tem dificuldade de acreditar nas Escrituras, qualquer que seja o versículo, a letra, a vírgula, saiba que Deus não deixará de cumprir nenhuma das coisas que estão escritas. Deus sempre vai fazer conforme está escrito. E estamos a dois dias do Natal, certo? E a ideia é que o nosso Natal seja de uma reflexão mais profunda sobre esse menino que nasceu. Esse menino que é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz. Que no nosso Natal a gente lembre que esse menino nasceu, morreu e ressuscitou por nós. Esse é o significado do Natal. Que tenhamos todos um ótimo Natal com as famílias, com quem quer que você passe. Que você tenha um Natal com a presença e lembrança desse menino Jesus. Amém. Que é santo, Filho de Deus, maravilhoso, Pai eterno, Príncipe da Paz. Vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Mas obrigado, Jesus, porque o Senhor só morreu na cruz porque o Senhor nasceu. Obrigado por ter nascido, por ter vindo. Obrigado por ter vindo ao mundo caótico, um mundo cheio de pecado, cheio de destruição, de guerras, dificuldades. Jesus, obrigado, porque o Senhor ter vindo, ter saído da presença de Deus Pai, para vir à terra e viver entre nós, é um profundo ato de humildade, de amor, de esperança. E para nos dar a esperança, eu acho que a humanidade duvidou muito. Foram 400 anos te esperando, pensando em quando o Senhor viria. O Senhor poderia até vir depois de 1000 anos, depois do profeta Malaquias, mas o ponto é que o Senhor viria.
Deus, obrigado, Pai, por ser um Senhor que cumpre cada promessa que está na tua palavra. Que nós possamos compartilhar dessa visão com as pessoas, de o Senhor ser um Deus que cumpre promessas, que nós precisamos ser aqueles que vão também fazer o que é para nós cumprirmos da tua palavra. Que nós possamos ter um Natal repleto da presença e do amor de Jesus por nós. Que possamos lembrar do seu nascimento, Jesus, como o ato mais sublime que aconteceu. Porque só por conta do Senhor ter nascido é que o Senhor pôde morrer e ressuscitar por nós. E é por isso que estamos aqui. Em teu nome, Jesus, oramos e agradecemos. Amém.